Fala, família vascaína, antes de começar esse vídeo, tem um recado muito importante aí do Vascaíno do Cerrado. Dá uma olhadinha aí, vê se vocês podem contribuir, ajuda, porque essa menina tá precisando. Acompanha aí, daqui a pouco eu volto. Amigos entraram em contato comigo, o senhor Antônio lá do Alô Vasco da Gama e o Malta, para poder ajudar nessa campanha aqui, tá? Essa é a Isadora, ela tem problemas renais, cara, tá precisando fazer uma cirurgia urgentemente, tá? Uma cirurgia que custa R$ 9.000. E aí, o pai dela, uma pessoa simples, está fazendo uma rifa de R$ 30. Tá aqui a chave Pix. Se Deus tocar no seu coração, vá lá dar uma força para Isabela. Ele vai sortear um garrote, né? Mas se você não quiser o garrote, de repente você entra em contato com eles e fala para vender e mandar o dinheiro para você. Enfim, a ideia não é nem um prêmio, cara. A ideia é ajudar essa criança que está sofrendo com muitas dores e precisa dessa cirurgia urgentemente. Para quem tem criança sabe como é triste para um pai, para uma mãe ver o seu filho sofrendo, né? Então vamos ajudar a Isadora, tá aqui a chave Pix. Vamos dar essa força, vamos dar essa moral e Deus vai abençoar, vai te dar em dobro, tá bom? Um abraço. Fala, família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, região sul do estado do Rio de Janeiro, trazendo o vídeo de segunda-feira, o vídeo do dia seguinte, o vídeo da dor de cabeça, depois de mais uma derrota do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Antes de tudo, pedir aqui, ó, para você deixar seu like, deixa seu joinha, se inscreve no canal, pessoal, assiste aos vídeos até o final, principalmente os vídeos longos, tá com muito pouca visualização, gente, dá uma força para mim, tá, para engajar o canal, para o canal poder crescer na plataforma do YouTube. Tem vídeo aí curto aí que tá com mais de 1.000, tem um aí que tá com 15.000 visualizações. Por que os vídeos longos também não estão com boas visualizações? E deixa o like, principalmente o like, porque o like aí faz com que o vídeo seja aí propagado pela plataforma e mais pessoas possam ver o vídeo aí daqui do Vascaíno Norte e Sul. Então, dá essa força. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que horas que você vai ver esse vídeo falando para todos os vascaínos Norte e Sul deste Brasil. Viu aí o recado do Vascaíno do Cerrado? Vamos ajudar a Isadora, galera. Eu me prontifiquei aí a propagar aí esse vídeo, a divulgar, né, esse vídeo para ajudar essa menina aí que está precisando de uma cirurgia aí que custa R$ 9.000 aí, uma cirurgia aí porque ela está com problema nos rins. Vamos ajudar essa menininha aí, a Isadora, porque, né, você vai estar fazendo aí uma boa ação, tenho certeza que vai voltar para você em dobro. Pessoal, vamos falar do jogo de ontem, vamos falar, né, da rodada do Campeonato Brasileiro de ontem, que complicou agora, tá? O negócio ficou feio, o negócio ficou estranho, ficou esquisito para o Vasco da Gama, uma vez que, primeiramente, eu quero pedir desculpas por vários equívocos. Gente, isso vai acontecer volta e meia aqui no canal, tá? Eu vou falar nome errado, eu vou trocar nome de jogador, de time. Eu em vez de falar aí que a gente jogou com Bahia, eu falei que a gente jogou com Santos. Eu vi ali um monte de erro nos dois vídeos de ontem, no vídeo de anteontem também. Falei que era a 34ª rodada do Brasileiro e a gente já está na 35ª rodada. O maior erro, o maior equívoco também foi falar que o Ceará ia jogar ontem com o Mirassol e o Inter também com o Santos ontem, 9 horas da noite. Não, vai jogar hoje na segunda-feira. O jogo é segunda-feira. Eu não vi direito a porcaria ali da tabela. Outra coisa também, eu troquei o nome do Nuno Moreira, falei Nuno Moura, porque eu confundo com Hugo Moura, cara, o tempo todo. Nuno, Hugo, sonoridade parecida, sobrenome parecido também, Moura, Moreira. Então eu vou falar Portuga agora, para não ter problema. Eu vivo trocando isso, vai acontecer.
Eu vou passar a observar mais, vou olhar ali os vídeos ali na hora de editar, eu vou ver o vídeo na íntegra antes de editar para corrigir aí na legenda, para não ter mais esses erros, tá? Peço perdão a vocês, mas vou tentar diminuir esses erros. Pessoal, olha só, 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, agora eu acertei. Que teve os jogos aí, ó, Bahia venceu do Vasco de 1-0, a gente sabe, né? Cruzeiro 3-0 no Corinthians, eu tinha esquecido também de mencionar esse jogo, e o jogo do Vitória, que foi importante também, tá? O Vitória ali que se aproximou ali do Vasco da Gama na tabela, depois eu vou falar a tabela aqui para vocês, com a vitória diante do Sport Recife. Então, tivemos Cruzeiro 3-0 no Corinthians, Sport perdeu para o Vitória no Recife 3-1, e o São Paulo que ganhou do Juventude mais cedo por 2-1. Tá meio fora de ordem aqui esses jogos, tá, pessoal? Porque eu notei meio fora de ordem. Hoje tem Mirassol e Ceará às 19 horas, jogo importante, Inter e Santos às 21 horas, pessoal. E a 36ª rodada começa amanhã, tá? Amanhã tem uns jogos aí, Atlético Mineiro e Urubu, jogo importante aí para decidir o campeonato, né? Eu já vou falar sobre isso também. Grêmio e Palmeiras às 21h30, os dois lutando aí pelo título, tanto Urubu quanto Palmeiras. O Urubu 4 pontos à frente do Palmeiras e ali, né? E amanhã tem esses dois jogos. Quarta-feira tem Bragantino e Fortaleza às 19 horas. Aí o decorrer da tabela aqui eu vou falando aqui nos vídeos durante a semana. Eu sei que o Vasco joga na sexta-feira. Eu não vou nesse jogo contra o Inter, tá? Acho que eu vou deixar para ir contra o Mirassol. Apesar que o meu amigo lá, o Bruno, ele tá querendo ir contra o Inter agora, que ele falou que talvez seja um jogo aí que a gente possa ganhar para a gente se despedir de São Januário com vitória. Contra o Mirassol é mais complicado. Olha só que ponto que a gente chegou, cara. Foi o que eu falei aqui ontem, cara. A gente olhando para cima da tabela e agora a gente olhando para baixo da tabela, torcendo para time perder, para o Vitória perder, torcendo hoje para o Ceará perder, torcendo hoje para o Inter perder, apesar de que o Inter ganhando, né? Eu falei, outro erro que eu cometi, que eu falei que o Inter ia encostar. Não, o Inter vai passar a gente na tabela. O Santos é que se ganhar é que vai encostar, porque o Santos, ele tá ali, ó, vou botar a tabela aqui para vocês, o Santos está com 37 pontos, se ele ganhar ele vai a 40, vai ficar 2 pontos do Vasco, tá? O Internacional ganhando hoje vai para 43, passa o Vasco vai cair para a 14ª colocação. O Ceará, que está empatando com a gente em 42 pontos, se ganhar, vai para 45, já escapa literalmente, até porque o Ceará ele não vai ter vida fácil. Ele vai pegar, ó, todo mundo que está lutando pelo título agora aí pela frente. Hoje ele pega o Mirassol, que já é uma parada duríssima. Depois ele vai pegar, ó, o Urubu fora de casa, o Palmeiras fora de casa e o Cruzeiro fechando o campeonato em casa. Então o Ceará, ele não vai ter vida fácil, cara. Só se ele pegar o Cruzeiro no último jogo aí, o Cruzeiro de repente não tiver uma chance de título, que matematicamente o Cruzeiro ainda tem chance de título, tá? Olha só como é que ficou a tabela do Campeonato Brasileiro. Urubu 74, Palmeiras 70 em segundo, Cruzeiro em 68, Mirassol em quarto com 60. Esse é o G4 do Campeonato Brasileiro. O Urubu ele tem uma sequência: Atlético Mineiro fora, Ceará em casa e o Mirassol fora. Detalhe é o seguinte, cara, o Ceará ele vai passar pelo caminho do Urubu e pelo caminho do Palmeiras, tá? O Ceará ele pega o Palmeiras na última rodada, na 39ª rodada, pega o Palmeiras fora de casa, pega o Palmeiras lá no Allianz Parque, tá? Outra coisa também, coincidente, é que o Atlético também vai passar pelo caminho do Urubu e do Palmeiras também, sendo que o Atlético Mineiro joga também no Allianz Parque e também joga no Maracanã contra o Urubu. Então esses daí, cara, vão ser os fiéis da balança no caso, né? No caso, a única diferença é que o Urubu pega na última rodada o Mirassol e o Palmeiras pega o Grêmio agora de cara na 36ª rodada fora de casa. Ali que vai ser o fiel da balança. Se o Palmeiras vai vencer o Grêmio,
se o Urubu vai ganhar do Mirassol lá dentro, o fiel da balança vai ser aí. Apesar de que são 4 pontos de diferença, então o Flamengo precisaria pelo menos empatar um jogo para poder o Palmeiras alcançar o Flamengo, para poder garantir o título. Ainda tem que torcer para isso, né? O Cruzeiro, ele matematicamente ele ainda tem chance. O Cruzeiro ele está com 68, 69, 70, está com 5 pontos atrás do Urubu. Ele pega o Ceará fora de casa, ele pega o Botafogo em casa e ele pega o Santos fora de casa. Ou seja, o Cruzeiro está com uma vida mais complicada pelos jogos que ele vai disputar e ele precisa torcer para o Urubu perder os 3 jogos seguintes, as 3 últimas rodadas. Coisa que eu creio que não vai acontecer, cara. Vai ser muito difícil o Urubu perder para o Ceará. O Atlético Mineiro pode empatar, o Mirassol pode perder. Acho que está mais para o Palmeiras, entre o Urubu e o Palmeiras aí, o título brasileiro. A tabela continua. Quinto Botafogo 58, sexto Bahia com 56 e o Flu Seco 55. Esse aí, ó, é a pré-libertadores do Campeonato Brasileiro, já estão praticamente garantidos. O São Paulo ainda briga na 8ª posição, abrindo, né, as vagas da Sul-Americana com 48 pontos. O Bragantino com 45 foi o 9º. O Corinthians em 45 em 10º. O Atlético Mineiro 11º 44. O Grêmio 12º com 43 pontos. E o Vasco 13º com 42. A última vaga da Sul-Americana está com o Vasco em 13º por enquanto. Por enquanto, tá? Aí o Ceará vem na sequência, 14º com 42, Inter com 40 é o 15º, Vitória em 16º com 39, depois da vitória de ontem, tá? O Vasco pega o Inter, o Mirassol e o Galo. O Inter em casa, o Mirassol em casa e o Galo fora de casa. Pô, cara, basta o Vasco ganhar o Internacional e o Mirassol aqui, cara. Pelo menos, cara, é obrigação ganhar aqui dentro de São Januário. Porra, não é possível, cara, que o Vasco não vai conseguir 2 vitórias em São Januário, cara, nessas 3 últimas rodadas que falta aí para terminar o Brasileiro. Não é possível isso, cara. Não é possível isso. Entendeu? Porque, porra, é só fazer o dever de casa, cara. É só fazer o dever de casa. O Ceará, ele, como eu falei, tem uma parada mais dura. O Urubu fora, o Palmeiras fora, o Cruzeiro em casa. O Ceará, se perder 2 partidas, vai ficar um negócio complicado para ele. Olha o Vitória. O Vitória pega o Mirassol em casa, o Bragantino fora e o São Paulo também em casa. Então o Vitória também não tem vida fácil, apesar de ter 2 jogos em casa, contra o Mirassol e contra o São Paulo, mas são times aí que tá complicado. O São Paulo ainda lutando para entrar na pré-Libertadores, o Mirassol, né? O Mirassol, cara, o que vai mudar ali, o que vai interferir ali é a mala branca que vão dar para o Mirassol. Se o time der ali uma mala branca ali para os jogadores do Mirassol, um gás a mais aí, eles vão correr. Porque se eles quiserem jogar bola, eles jogam. Entendeu? A diferença vai ser essa. Tanto para quem está lutando pelo título, quanto para quem está lutando para não cair. O Mirassol está ali no meio da balança, é o fiel da balança do Campeonato Brasileiro. O Santos pega o Sport em casa, aí tranquilo. O Juventude fora e o Cruzeiro em casa. Cruzeiro lutando pelo título. Mas se o Cruzeiro não tiver uma chance de títulos, né, dependendo do decorrer até o final aí, eu creio que o Santos está mais tranquilo. O Santos que abre, né, a zona de rebaixamento com 37 pontos, seguido do Fortaleza, que tem fora o Bragantino, o Atlético Mineiro em casa e o Corinthians também dentro de casa. Corinthians aí para querer a pré-Libertadores, atrás da Libertadores. O Atlético Mineiro também lutando para tentar entrar na pré-Libertadores, apesar de estar mais difícil para esses clubes também, né? Creio que eles vão ficar ali também pela Sul-Americana. E assim, para mim a parada mais difícil é do Ceará. Apesar que o Ceará aparece na frente do Vasco com menos chance de cair para a Série B. E detalhe, cara, um aviso aqui muito importante que eu tenho que dar aqui, né? É que o Vasco está numa recuperação judicial. O Vasco está numa recuperação judicial. Se manter na Série A é fundamental, cara, para os planos do Vasco no ano que vem. Para conseguir enganjar
bem nessa recuperação judicial, para pagar suas dívidas, para poder projetar um futuro melhor, um futuro onde a torcida do Vasco vai voltar a ser feliz, como sempre foi. Então, cara, é fundamental o Vasco se manter na Série A. Tem um risco muito grande de cair? Não tem, mas, cara, todo cuidado é pouco, todo cuidado é pouco. Você tem que ficar de olho, porque você não pode bobear. O Vasco ele tem obrigação de ganhar essas duas partidas aí para se garantir e ficar tranquilo aí para o final do ano. Agora, a Copa do Brasil, e principalmente, né, planejar aí essas semifinais da Copa do Brasil melhor, talvez uma possível final, que, cara, na minha opinião, o futebol que o Vasco está jogando, eu não vejo ele como favorito para ganhar a Copa do Brasil nesse exato momento. Se fosse lá há um mês atrás, a gente até via. Agora, atualmente, o que o Fluminense está jogando e o que o Vasco está jogando, eu, sinceramente, eu não vejo. Eu vou tentar ir aos jogos, né? Se assim Deus permitir. Eu quero ir aos jogos nas semifinais e na possível final. Só que eu não vejo ali a gente tem fé, a gente acredita, não é que a gente não acredite, tá? Porque clássico é clássico, então é outra parada, é outra vibe, é outra atmosfera a Copa do Brasil, então a gente acredita. Só que pelo futebol que o Vasco está jogando, que a gente não confia muito. Então, pessoal, é o seguinte, corte do Fernando Diniz, o Fernando Diniz na coletiva de ontem, né? Dando explicações por tudo que está acontecendo, o que tem acontecido com o Vasco nas últimas rodadas, 5 derrotas, 11 gols tomados, 1 gol feito, um retrospecto muito ruim, um retrospecto muito negativo do Vasco da Gama nessas 5 últimas jogadas. O time não chuta gol, o Ryan parou de chutar gol, não se sabe se ele está com medo de botar o pé, se ele já está vendido, se ele já não está. Jogadores aí que devem estar rachando, podem estar rachando com o Fernando Diniz. E foi perguntado para o Diniz, a primeira pergunta que fizeram para ele é por que depois de 4 rodadas aí, de vitórias aí, que o Vasco teve o salto na tabela sensacional, o que se deve à apatia do Vasco, o porquê dessas 5 derrotas, o que se atribui a isso, dessas 5 últimas derrotas do Vasco da Gama e esses resultados negativos. E você vai ver aí o que o Diniz respondeu nesse exato momento. Então, primeiramente, boa noite aí para todo mundo. Na verdade, não foram só 4 vitórias. A gente teve um período, acho que de 12 jogos. E em 12 jogos a gente perdeu para o Palmeiras só. Acho que foram 7 vitórias e 4 empates e 1 derrota. Foi uma sequência importante para a gente. Eu acho que depois disso, como aconteceu depois da vitória do Santos, e no começo do campeonato também tem uma oscilação, a gente baixou o nível de concentração e as derrotas, as 5 derrotas, elas têm características muito distintas. O jogo de hoje, por exemplo, não foi igual a derrota do Grêmio, e Juventude do São Paulo também não teve nada a ver. Eu acho que o Grêmio e o Botafogo foram derrotas muito parecidas, que a gente foi muito apático, praticamente do começo até o final do jogo. Hoje o aspecto anímico melhorou, a gente marcou melhor, e a gente estava com dificuldade de criar, o time com uma certa falta de confiança, faltou coragem para poder fazer as coisas, para adentrar mais o último terço do campo e conseguir construir o maior número de finalizações, mas teve muito mais vontade de marcar e de se defender, o jogo foi mais equilibrado. E a expulsão acabou determinando muito o resultado do jogo também. Aí a gente foi com um jogador a menos, o Bahia colocou um empilhou mais atacantes, só que a gente tomou um gol de novo numa falha que a gente não devia, uma coisa fácil de resolver. Foi o Bahia, isso também tem sido uma constante nesses últimos 5 jogos. A gente mais entregando o gol do que os adversários construindo de maneira contundente. Então agora a gente tem que saber juntar de novo, unir e melhorar. Sexta-feira a gente tem o Inter em casa e a gente precisa fazer melhor o que a gente tem feito. O Diniz ele é questionado se existe aí a preocupação de ir para a zona de rebaixamento, preocupação com o descenso para a Série B. E o Diniz responde sim que existe essa preocupação, porque o Vasco não chegou ainda na pontuação que tem que chegar, que seria nos 45 pontos.
E ele fala que o Vasco ele teve a oportunidade, com a torcida abraçando e tudo, e a oportunidade que o Vasco teve, ele não conseguiu aproveitar. Justamente aqueles jogos contra o São Paulo, São Januário, contra o Juventude, São Januário, ali, cara, foi um desequilíbrio total. Porque se o Vasco tivesse ganho pelo menos esses 2 jogos, o Vasco hoje estaria tranquilo. O Vasco hoje estaria despreocupado, cara, com o Campeonato Brasileiro, já estaria planejando já a temporada seguinte, já estaria planejando aí as semifinais da Copa do Brasil, sem esquentar a cabeça. Mas será que os jogadores estão pensando já na Copa do Brasil? Será que existe um pensamento diferente? Será que os jogadores não estão assimilando aí o que o Diniz está falando, a filosofia dele? O que está acontecendo? Mas o Diniz vai responder aí para vocês agora. Tem que ver. E tem que ver mesmo. A gente não tem pontuação ainda. Faltam 3 jogos, a gente precisa pontuar. E isso é uma coisa que a gente devia ter. Isso é talvez um dos erros principais do time. É meio que quando o campeonato se apresentou pra gente tinha repertório, condição, jogando futebol de uma maneira que a gente podia aspirar a coisa melhor, a gente meio que rejeitou. A gente não abraçou. E a torcida incentivando e apoiando. E aí, ou se você não vai, você fica. Você não fica mais ou menos, ou vai para cima ou vai para baixo. E a gente, porque no mesmo lugar você não fica. Se você não vai, não produz e não ganha jogo, o lugar da tabela a gente não ia ficar. A gente ia ficar em 7º lugar. A gente podia ter avançado mais, podia estar falando de uma outra coisa hoje, mas hoje a realidade é essa. A gente precisa pontuar e o rebaixamento, lógico que é uma questão. Faltam 3 jogos para terminar o campeonato, nós precisamos ganhar jogo. E a torcida está certa de fazer conta e a gente tem que ganhar jogo. É isso que a gente tem que fazer. Agora, para finalizar, o Lineker Beyond pergunta ao Diniz se está havendo realmente algum racha no elenco, se está havendo algum descontentamento do elenco, se ele pode falar alguma coisa, e ele pergunta, com todo respeito, eu estou te perguntando, naquilo que você pode divulgar, porque a gente sabe que nem tudo pode ser exposto, né, para a mídia, pode ser exposto a público, mas no que você puder responder, o que está acontecendo dentro do elenco, o que está acontecendo dentro do ambiente interno do grupo, dentro do ambiente interno do clube. Existe alguma insatisfação de alguns jogadores? Existe aí alguma falta de comunicação dele com os jogadores? Existe aí algum descontentamento? Ele interrogou o Fernando Diniz, perguntando se tem alguma insatisfação, se existe algum racha, se existe alguma coisa que tenha acontecido, que tenha conturbado o ambiente dentro do clube. E o Diniz vai responder aí, dizendo que o ambiente é o melhor possível. Quem é que poderia conspirar contra ele? Se é o Verratti, se é o Felipe Coutinho, se é o Ryan, quem? Ninguém. E o Beyond, além disso, a primeira pergunta que ele faz é se o Pedrinho, né, por ele ser muito amigo do Pedrinho, se o Pedrinho pensaria muito antes de demiti-lo pela produtividade ruim, se o Pedrinho não demitiria do cargo de técnico, se ele teme alguma coisa nesse sentido. E o Diniz respondeu aí. E eu vou meter o meu pé, vou ficar por aqui. Fica aí com o que o Diniz vai falar para finalizar o vídeo. Fique com Deus. Saudações vascaínas. Não tem vitória Vascão, mas fique com Deus. Não tem conforto no Vasco com 5 derrotas, Lineker. E o Pedrinho gosta muito de mim, mas se o dia que ele tivesse que me demitir, ele teria que me demitir. Mas eu não acho que essa é a questão. Você sabe que o time tinha uma projeção, o time conseguiu feitos importantes nesse período que eu estou aqui. A gente teve momentos brilhantes, assim, meio que de subir e descer, a vitória do Santos, a classificação do Botafogo, essa série de 12 jogos praticamente com uma derrota no meio, e jogando de uma maneira tal que a gente deu muita esperança para o torcedor, e o torcedor tem esperança também. Nós estamos na semifinal da Copa do Brasil. E não tem muito sentido, e não é por conta de mim, não é por causa do Pedrinho, você especular assim, demissão, porque foi assim, praticamente 14 dias para que aconteceram esses 5 jogos. Então você não pode, esse é o mal do futebol brasileiro. Então uma coisa que era fantástica em 14 dias, que tipo de administração seria essa? Que alguns clubes fazem isso e erram muito, né?
você tem que demitir se o cara não confia, se o cara acha que não vai prosseguir, se acha que é ruim. Se você vê as coisas importantes que o Vasco tem, o Ryan, o crescimento do Ryan, de um monte de jogador do Barros, de muita gente. O Paulo Henrique foi para a seleção, os colombianos chegaram aqui, estavam fora da seleção, voltaram para a seleção, o Puma continua sendo convocado. Então tem um monte de coisa boa nesse período. Nós tivemos 14, 15 dias de futebol assim mesmo. Se você não aproveita, a gente tinha que ter aproveitado melhor o momento que assim se apresentou para a gente. Hoje não faltou vontade, não faltou ânimo. Mas não faltou concentração também. Mas contra o Juventude faltou contra o São Paulo, faltou contra o Botafogo. Então agora o time vai reaprendendo. Quando eu falei uma vez numa entrevista aqui que o time o Vasco aprendendo a ser grande, não é o Vasco instituição. O Vasco é gigantíssimo, os maiores times do mundo. Vou comparar o Vasco com o Manchester United, que lá em 2000 fizeram semifinal de campeonato mundial, e o Manchester United, esse período para cá, passa por um período parecido com o Vasco. E eu falei do recorte histórico aí dos 25 anos para cá. Mas nem era disso que eu estava falando desse Vasco, que eu sou o time que eu dirijo, eu me incluindo, e os jogadores, esses jogadores que precisam aprender a ser grande do tamanho do Vasco. A gente não pode colocar a torcida e alimentar a torcida de esperança, uma torcida tão sofrida, a gente agora não vai. Agora não vai. A gente não pode fazer isso, a gente tem que ser mais contundente. E isso é aprender a ser grande, do jeito que a torcida é. A torcida é imensa, o Vasco vai ser gigante sempre. É um dos maiores times do mundo. Só que o time tem que aprender a ser grande. Quando eu fiz aquilo, esse time precisa aprender a ser grande. Em relação às outras coisas de vestiário, isso é bobagem. Você sabe que é bobagem. Sabe da minha relação? Como é que ia ter um vestiário? Quem que ia rachar o vestiário? O Léo Jardim? O Ryan? O Veguete? O Felipe Coutinho? Todo mundo melhorou. O Felipe Coutinho, outra coisa, o Felipe Coutinho não jogava partidas sequenciais. Acho que ele já é agora, nessa temporada. Provavelmente é a temporada da carreira dele que ele fez mais partidas, e partidas consecutivas, treinamentos consecutivos. Então tem um monte de coisa boa nisso. O que tem de muito ruim, esse recorte de 5 jogos, ele é muito pesado, muito ruim. E é uma tristeza muito grande. Eu quero vir aqui comemorar a vitória, falar vitória Vascão, assim que for possível. Então assim, eu agradeço a tua pergunta, foi até bom, a tua pergunta foi muito boa, para eu poder esclarecer as coisas.